Bom, tá gravando aí já. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora estamos, então, na nossa disciplina de algoritmos, tá? E a gente vai dar sequência, então, no conteúdo. A disciplina de algoritmos, para falar bem a verdade, eu achei até que a gente conseguiu avançar super bem enquanto a gente estava de forma remota. Outro detalhe, a gente não consegue avaliar muito bem, porque eu mando aquela atividade avaliativa para vocês lá, mas a gente sabe que faz em grupo, às vezes se junta as pessoas, então não tem como avaliar realmente, individualmente, como cada um foi. Mas no sentido de avançar o conteúdo, a gente está conseguindo avançar super bem. A gente já vai, hoje, terminaria a parte de estrutura de repetição, que é o que a gente iniciou na nossa última aula. Teve turmas, às vezes, que presencialmente a gente mal conseguia terminar a estrutura de repetição durante o semestre inteiro. Então, tipo, como agora a gente vai terminar e ainda restam mais, sei lá, umas 5 ou 6 semanas para frente, então a gente vai conseguir ver bastante coisa aí da disciplina de algoritmos ainda. Tá? Então, hoje a gente vai dar sequência no conteúdo de estruturas de repetição. Então, só vou abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com o pessoal de casa. Pessoal, só me avisem aí se carregou para vocês, está dando para visualizar? Deu. Beleza. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui só meus materiais da disciplina de algoritmos. Não, o que eu fiz? Eu lembro que eu tinha feito uma caca, que eu misturei o material de vocês com umas coisas aqui. Ó, então essa aqui foi a última aula que a gente teve remota, tá? Peraí que alguém pediu para entrar. Que foi aonde a gente iniciou o conteúdo de estruturas de repetição, tá? Então, basicamente, foi isso aqui que a gente viu, e isso já faz tempo, acho que já faz umas 2 ou 3 semanas que foi a última aula que a gente teve, tá? A gente viu esses 2 comandos aqui. Eu falei para vocês que as estruturas de repetição, elas são 3 comandos, tá? E na primeira aula a gente viu o comando enquanto e o comando faça enquanto, que são 2 comandos que eles fazem a repetição de tudo aquilo que a gente colocar dentro desses comandos, e a forma dele fazer a repetição é através de uma condição que a gente impõe para aquele comando. Tá? Então, por exemplo, a gente fez uns exercícios de exemplo lá para fazer uma contagem de 0 a 100. Então, a forma de fazer esse comando parar era a partir do momento que ele começava a fazer a contagem, a gente ia somando 1 a cada nova repetição. Quando chegasse lá no 100, ele interrompia. Então, a nossa condição era, enquanto a determinada variável lá que a gente usava como contador não chegasse em 100, ele continuava fazendo a repetição. Tá? Vamos fazer um exemplo disso só para a gente relembrar lá no Portugal. E aí eu não estou com o Portugal instalado. Aí ficou bom. Só um pouquinho, pessoal. Vou pegar o Portugal rapidão aqui. Porque não era este PC que eu utilizava para dar as aulas remotas. Eu peguei esse notebook hoje e esqueci de baixar. Tá? Enquanto ele baixa ou não... Enfim... Espero que a internet não me trole agora. Aí, tá baixando. Então, vou deixar ele baixando aqui. Não, até que tá baixando bem rápido. E aí, a gente viu, então, esses 2 comandos, tá? Comando enquanto e comando faça enquanto. Os 2 utilizam basicamente a mesma condição. Qual que é a diferença? O comando enquanto, ele verifica no começo a condição. E o comando faça enquanto, ele verifica, então, essa condição no final do comando. E aí... Hoje, então, a gente vai ver daí o comando que é o comando para, que é esse terceiro comando aqui que a gente vai ver. E, basicamente, ele também utiliza a ideia de condição, mas nesse comando, normalmente, a gente já define o número de vezes que ele vai repetir. Então, basicamente, essa que é a diferença entre esses 3 comandos. O comando faça enquanto e o enquanto, a gente define uma condição e ele vai repetir. Ou seja, dependendo da condição que a gente monta, o tipo de exercício que a gente está trabalhando, é difícil da gente dizer quantas vezes ele vai repetir. Por exemplo, os exercícios que a gente montou, eu queria que ele contasse de 0 a 100, ou seja, então ele vai repetir 100 vezes. Mas determinados exercícios, vocês vão ver isso no decorrer do curso inteiro aí, não tem como saber quantas vezes ele vai repetir. O que vai mandar ali é a condição.
Já o comando o para, que é o for, que vocês vão ver lá em lógica de programação. Só uma pergunta, vocês já viram alguma coisa disso já em lógica de programação ou não? Ou vocês nem entraram em estruturas de repetição lá ainda? Que é com o Francis. É. Vocês que estão desde o começo aí, vocês já começaram ou não? Eu nem sei o que eu comi hoje de manhã, né? Não, tranquilo. Não, é só por curiosidade. Alguém falou aqui, o Daniel Esprada, ainda não. Então vocês devem estar para terminar, talvez, a parte de estruturas condicionais ainda. Deixa eu abrir aqui um arquivo, só que vou ter que configurar de novo o tamanho da letra. Pessoal que está em casa aí, principalmente, me avisem aí o tamanho da letra que fica bom de vocês enxergarem. Por exemplo, esse tamanho que está aqui, ó. Olá, mundo, escreva e tal. É tranquilo de vocês enxergarem aí? Ó, veja aí de novo as letras. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui na execução. A última aula foi switch case. Switch case, então, é a estrutura de repetição. Deixa eu só ver aqui se o pessoal respondeu. Tranquilo, dá para ver. Beleza. Então, vou deixar desse tamanho mesmo. Tá? Então, só para a gente relembrar o que a gente tinha visto lá nas últimas aulas. Como eu falei, a gente viu o comando enquanto e o comando faça enquanto. Vou fazer um exemplo com os dois aqui, só da contagem ali, de 0 a 100, só para a gente relembrar. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes que a gente precisa, quando a gente está trabalhando com estrutura de repetição, é a variável que a gente chama de variável contador, que é a que vai controlar as repetições do nosso programa. Eu indiquei para vocês, quando está utilizando o enquanto e o faça enquanto, utilizar o nome contador mesmo. Lembrando que o nome de variável, a gente pode colocar o nome que a gente quer. Tá? E aí sempre é interessante a gente ir utilizando nomes que vão dar para nós a ideia do que aquela variável está sendo utilizada. Então, por exemplo, se eu der o nome de contador, eu sei que eu estou usando ela como contador. Tá? Então, e eu tenho que inicializar essa variável, tá? Porque ela vai ser utilizada numa estrutura de repetição, então é interessante que a gente faça a inicialização dela, ou seja, estou mandando ela igual a 0. Ela está recebendo o valor 0, e aí ela já é inicializada com esse valor 0. Quando eu não coloco isso aqui, na maioria das linguagens de programação, ele já faz a inicialização dela automática, ele já salva 0 nela. Existem algumas linguagens de programação que, às vezes, quando eu não faço essa inicialização aqui, ele pega o que a gente chama de lixo de memória. Eu até comentei isso nas aulas lá. O que é esse lixo de memória? Relembrando, quando eu crio uma variável, eu estou criando um espaço lá na memória do meu computador para salvar valores. Tá? E isso é usado pela memória do nosso PC a todo momento. Então, eu estou usando Portugal aqui, o Portugal está usando uma área de memória. Eu estou usando aqui o Google Chrome, ele está usando uma outra área de memória diferente. Então, quer dizer, toda a nossa memória do PC está sendo usada a todo momento por programas diferentes. O que acontece? A partir do momento que eu criei uma variável nova aqui, ele vai separar um espaço na memória para aquela variável. Pode acontecer dele pegar um espaço de memória que já foi utilizado por um outro programa antes. E aí ficou guardado alguma coisa, ficou salvo lá dentro daquela memória, dentro daquele espaço de memória. Isso é chamado lixo de memória. Aí o que vai acontecer? Essa variável, a partir do momento que ela recebe aquele espaço de memória, recebe também o que estava salvo lá. Tá? E aí, se eu não inicializo, eu posso correr o risco de pegar o lixo de algum outro programa, de alguma outra coisa assim. Então é interessante que a gente faça essa inicialização aqui. Tá? Então essa é a primeira coisa, a gente precisa da variável contador. Depois disso, como eu quero fazer aqui um programa que vai contar, por exemplo, de 0 a 100, eu preciso montar então a minha estrutura de repetição. Então eu vou usar primeiro aqui o enquanto. Enquanto, aí eu preciso montar uma condição dele. Qual que vai ser a minha condição? Eu vou utilizar a variável contador para fazer todo esse controle. Ou seja, enquanto a contador for menor ou igual que 100, eu vou continuar repetindo. A partir do momento que essa condição aqui se tornar falsa, ou seja, que ele ultrapassou 100, a condição se tornou falsa, ele para a minha estrutura de repetição e nada mais repete. Tá? O que vai ser repetido? Tudo aquilo que estiver dentro dessas duas chaves aqui. Ó. Tá? Essas chaves fazem parte do enquanto. Percebam que, quando eu crio as chaves do enquanto aqui, eu não sei se o pessoal em casa vai enxergar. Eu tenho um quadradinho aqui do lado. Apaga essa luz aí. Tá? Só o pessoal aqui talvez vai ficar mais fácil de enxergar. Tá vendo que eu tenho um quadradinho aqui com menos? Se eu clicar nesse quadradinho, ele é como se ele ocultasse tudo aquilo que está dentro do comando enquanto. Tá? E se eu aumentar, agora aparecendo um mais ali, ou seja, eu quero expandir, aí eu aperto mais, ele me mostra, aqui eu não tenho nada agora por enquanto, tá? Mas isso aqui indica que essas duas chaves fazem parte desse comando enquanto, tá?
Ou seja, tudo que está dentro ali é o que vai ser realmente repetido. Vai ser ocultado ali no executa? Não, ele continua executando normal. Eu só estou ocultando aqui na minha exibição. Tá? Mas ele continua no programa. Pode perceber aqui no número de linhas, ó, que ele pula do 8 para o 13. Ou seja, aquelas linhas continuam, elas só estão ocultas ali. Às vezes o pessoal escolhe fazer isso, por exemplo, quando eu tenho um programa muito grande e eu quero ocultar um pouco as coisas para conseguir me achar no programa. Então eu vou ocultando algumas estruturas assim para ficar mais fácil. Tá? Mas os comandos continuam ali. Tá, o que a gente tem que fazer aqui dentro agora? Eu quero que ele faça a contagem do 0 ao 100. Eu já inicializei ele com 0 aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o comando escreva, que é o comando para dar mensagens. Então escreva. Eu só quero escrever a variável contador, ou seja, o valor que está salvo nela. Eu vou colocar uma vírgula e quero que ele pule uma linha. Para ele pular uma linha, /n. Tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai exibir o valor da variável contador e aí o /n para pular uma linha. Tá? Só que outra questão importante das estruturas de repetição é a questão do incremento da variável de controle que faz a contagem, então, das minhas repetições. Como que eu faço isso? Eu tenho que utilizar aqui o contador mais. Ou seja, a cada nova repetição, ele sempre vai somar 1 na variável contador. Esse comando aqui, ó, contador mais, é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó, contador recebe contador mais 1. Tá? É só uma abreviação para esse comando aqui. O que isso aqui faz? Como eu estou dentro de uma estrutura de repetição, quando eu faço a variável receber ela mesma, ou seja, pode perceber aqui, eu tenho o contador recebendo ela mesma, contador. O que ele faz? Ele guarda o valor da repetição anterior. Tá? Porque eu estou trabalhando numa estrutura de repetição. Ele repete uma vez, vai fazer de novo. Quando eu faço isso aqui, ele sempre vai guardar o valor da repetição anterior e vai somar mais 1 para a variável de contador. Tá? Então, isso aqui é abreviado com esse comando aqui. Tá? Contador mais. Certo? Se eu executar esse programa agora, ó, ele vai fazer a contagem lá, 0 a 100. Se eu não contar, você vai ver que ele vai repetir. Ó, vou tirar. Só que ele está repetindo em 0 aqui. Eu percebo que minha barra aqui está mexendo. Ou seja, ele está executando. Mas não está somando nada, por quê? Eu não fiz o incremento. Isso aqui que ele está acontecendo agora, nesse momento, ou seja, ele está executando, está imprimindo, é chamado de loop infinito. Perceba que o meu programa está em execução aqui. Ó. Eu tenho a possibilidade de interromper a execução dele, mas ele está em execução. Tá? Isso é chamado de loop infinito. Ou seja, eu criei uma condição, meu programa está repetindo, mas em nenhum momento eu estou trabalhando da forma de incremento, de forma a atingir aquela condição. Então eu vou interromper o programa aqui na mão. Então percebo que ele aparece a mensagem aqui. Se eu quiser voltar aqui, ó, a quantidade de zero que foi digitado. Todo esse tempo que ele estava falando, ele foi digitando zeros ali. Eu vou voltar ao comando aqui, ó, contador mais. Agora ele está incrementando e agora ele atinge a condição de parada e ele interrompe a estrutura de repetição. Eu quero contar até 1000. Então eu mudo minha condição. Eu vou lá mudar aqui a condição para contador menor ou igual que 1000, play de novo. Só vai demorar um pouco mais, mas ele vai contar até o 1000. Se eu quiser fazer 10.000, enfim, o número que eu quisesse, ele ia fazer a contagem. O detalhe é que quanto maior o número, mais demorado vai ser. Tá? Vocês vão ter disciplinas mais para frente, acredito, que vocês vão ver o que a gente chama de complexidade de algoritmos. O conteúdo dessa disciplina, talvez vocês não vão ver bem a fundo, mas ele diz mais ou menos assim, a ideia do tempo de execução dos programas e como o tipo de estrutura que a gente utiliza, como no caso aqui, a gente está utilizando uma estrutura de repetição. Isso quer dizer que uma estrutura de repetição aumenta a complexidade no programa, quer dizer, aumenta o tempo que ele vai levar para executar de acordo com o tamanho das condições que eu monto e tal, o número de repetições que ele vai ter que fazer. Enfim, mas isso é curiosidade para outra hora. A ideia é essa, tá? Então eu tenho o comando enquanto, crio uma condição de parada, e aí faço o que eu preciso fazer aqui, não posso esquecer do incremento, tá? E aí meu comando vai repetir, certo? Por exemplo, vamos fazer um exercício que eu tinha passado para vocês lá, que era para fazer a contagem de 0 a 100, e dentro dessa contagem era para ele descobrir quem eram os múltiplos de 10. Tá? Teve um exercício na lista lá que vocês tinham que fazer isso. Então, por exemplo, eu fiz a contagem, só que agora eu não quero exibir o valor logo de cara aqui, o valor do contador, não quero imprimir ele na tela. Vou deixar aqui o incremento, que eu vou precisar dele depois. O que eu tenho que verificar? Se o valor do contador percente 10
é igual a zero. O que isso quer dizer? Ele vai pegar o valor da variável contador, ou seja, o número da repetição que ele está, vai dividir por 10 e vai pegar o resto. Se o resto da divisão do contador por 10 for igual a zero, quer dizer que aquele valor que está salvo no contador é múltiplo de 10. Aí o que eu vou fazer? Dentro desse C eu vou colocar escreva, vou imprimir o valor contador, e aí eu vou colocar do lado aqui a mensagem. É múltiplo de 10. Certo? Se não, ou seja, se essa condição aqui for falsa, se a condição for verdadeira, eu estou assumindo que ele é múltiplo de 10. Se ela é falsa, o cara não é múltiplo de 10. Tá? Então ele vai cair aqui no senão. Então escreva, mesma coisa, a variável contador. E eu vou colocar aqui não é múltiplo de 10. Certo? Eu vou colocar um /n em cada uma aqui, e como está dentro de uma estrutura de repetição, ele vai escrever um monte dessas mensagens. Eu quero que ele pule uma linha a cada nova mensagem que ele escreveu. Então eu coloquei o comando C, e aí eu tenho o meu incremento aqui embaixo. Eu preciso manter ele, porque ele vai ter que continuar fazendo a contagem. Vou imprimir. Ó, só que eu tinha esquecido aqui, deixei até o 1000, não tem problema. Então ele vai fazer a contagem até o 1000, percebe que ele já emendou um monte de mensagem aqui junto, vou voltar lá no começo. Olha, ele começou no 0. O 0 é múltiplo de 10. O 1 não é múltiplo de 10. 2, 3, 4, 5, foi até o 9 aqui, não é múltiplo de 10. Chegou no 10, o 10 é múltiplo de 10. E aí foi, ó, 11, 12, não é múltiplo, chegou no 20, 20 múltiplo de 10. E ele faz isso para todos, tá? E ele foi fazendo, se eu rolasse aqui, ó, 200, 300, 400, até chegar lá no 1000, tá? Que é o final que tem aqui. Então, basicamente, isso é um exemplo que a gente já tinha visto aí nas aulas passadas, só para a gente dar uma relembrada, então. O percentual é o que a gente chama de mod. Ele pega o resto da divisão de um valor por outro. Aqui, no caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resto, isso aqui é uma variável, ela está guardando um valor dentro. Tá? Ele vai pegar o resto do valor que está salvo nessa variável, dividido por 10. Então, vamos pensar assim, vou pegar a calculadora aqui. Na primeira repetição, a minha variável é 0. O que ele vai fazer? Ele vai dividir por 10, o resultado é 0 mesmo, deu o resultado inteiro. Então, quer dizer que ele é múltiplo de 10. Se eu pegasse, por exemplo, eu vou pegar o 12. Ele foi repetindo e tal, chegou no 12. 12 dividido por 10, eu tenho 1,2, ou seja, já deu um valor quebrado aqui. Esse valor quebrado quer dizer que não deu um resultado inteiro da divisão de 12 por 10. Ele vai ter algum resto aqui sobrando. E aí isso quer dizer que o resto dele não é 0. É um resto 1, 2, alguma coisa assim. Nesse caso aqui o resto seria 2. Tá? Então, esse operador percentual, ele pega o resto da divisão de um valor por outro. Isso serve para você ver, por exemplo, se o valor é par ou ímpar. Nesse caso aqui, para ver se é múltiplo ou não. Então, tem várias aplicações para essa questão. Alguém mandou alguma coisa aqui. Professor, o exercício 3 da última atividade, se diz para resolver, Rúbia? Deixa eu ver se eu acho a última atividade aqui. Sim, eu não entendi muito bem. Beleza, vamos resolver então o 3 aqui. Então o exercício... Acho que era só 3 exercícios, né? Que tinha. O exercício 3 falava o seguinte. Faça um programa que receba vários números digitados pelo usuário. Quando for digitado 0, imprima na tela quantos números maiores e quantos números menores que os 50 foram digitados. Tá. Então aqui, vamos usar o mesmo comando. Tá? Só que agora eu vou ter que mudar aqui a variável de controle. Tá? Já vou decidir qual que vai ser a minha condição. Qual que é a ideia desse? Esse exercício, o usuário vai ter que ficar digitando os valores. Então, ele vai colocar aquela mensagem lá, digita um valor. Aí você vai lá, digita um valor, da enter, ele vai pedir outro. Digita o valor, digita o valor, digita o valor. E ele vai ficar repetindo. Enquanto você for digitando valores. Na hora que você digitar o 0, interrompe a estrutura da repetição. E aí, o que ele quer? De todos esses valores que foram digitados antes, ele quer que o programa diga quantos que são maiores que 50 e quantos são menores que os 50. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso ter aqui, eu vou usar, ao invés da variável de contador para controle, eu vou utilizar a variável valor. Por quê? Essa mesma variável vai ser a que vai ser utilizada para o usuário entrar com os valores no programa. Tá? E eu vou utilizar ela também como controle para sair daqui, como condição. Vou inicializar ela com o que agora? Se eu inicializar com 0, não vai dar certo. Por quê? O programa está falando aqui que ele tem que parar de repetir quando for digitado 0. Então, quer dizer, eu já não posso inicializar ela com 0,
porque se eu inicializei ela com 0, ele já vai atingir a condição e não vai repetir nada. Então, eu vou inicializar ela aqui com 1. Tá? Qual que vai ser minha condição de parada aqui? Eu quero que ele vai ficar digitando valores até que o valor seja igual a 0. Mas então, a minha condição é, enquanto o valor for diferente de 0, ele vai ficar repetindo. E onde vai vir esse valor aqui? Vai vir daqui de dentro agora, onde eu vou colocar o seguinte. Escreva, digite um valor inteiro. Escreva quando aparece pro usuário. Isso. É a mensagem. E aí o leia é o que ele vai ler do teclado. Ele vai esperar um valor digitado lá. Leia valor. Ou seja, perceba, eu estou usando a mesma variável de controle que eu estou usando aqui, é a variável onde o usuário vai digitar um valor. Ou seja, então ele vai ficar digitando valores, digitando. A hora que ele entrar um valor 0, aí ele interrompe a estrutura de repetição. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu vou precisar contar quantos valores maiores que 50 foi digitado e quantos valores menores que 50. Então eu vou colocar aqui maior e vou colocar aqui outra variável menor. Pois elas duas vão ser utilizadas dentro de uma estrutura de repetição. O que eu vou fazer? Inicializei elas com 0. Tá? Então inicializei maior, inicializei menor. A partir daqui, então, voltando lá para dentro da estrutura de repetição, ele deu a mensagem, leia um valor. Eu vou executar só aqui por enquanto, só para vocês verem o funcionamento. Ó, play. Digite um valor, digite o valor 10, 20, e ele vai estar repetindo. 30, 40, 50. Quando que ele vai parar? A hora que eu digitar um valor igual a 0. 0, programa finalizado. Agora, o que eu sei? Eu sei que ele está repetindo, está pedindo vários valores, e a hora que eu digito 0, ele está parando. Isso aqui é uma coisa interessante para vocês fazerem, pessoal, quando vocês estão resolvendo o exercício. Vai tentando resolver eles, às vezes, por partes. É mais fácil. Por exemplo, a gente resolveu aqui o seguinte sentido. Ele está pedindo para o usuário digitar vários valores e ele está parando quando digita igual a 0. Então, às vezes, você vai fazendo ele por partes, fica mais fácil de resolver. Tá? Feito isso, então eu sei que isso agora está funcionando, o que eu vou fazer? Agora eu preciso contar quantos que foram digitados maiores que 50 e quantos aqueles que foram digitados menores que 50. Então, o que eu vou fazer? Uma condição. Se o valor, que é o valor que o cara digitou, se ele for maior que 50, o que eu vou fazer aqui? Vou contar na variável maior. Maior mais mais. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Ó, maior, recebe maior, mais 1. Tá? Como eu tenho a abreviação para isso, então eu só vou fazer maior mais mais. Eu vou montar outra condição aqui. Se o valor menor que 50, o que eu vou fazer? Menor mais mais. Ou seja, é menor que 50, então eu vou utilizar outra variável para fazer a contagem. Tem um detalhe aqui só nas variáveis menores, é que eu vou ter que colocar aqui se o valor for menor que 50 e valor diferente de 0. Por quê? O 0 é utilizado para sair do programa. Ele não é para ser contado aqui como um valor menor que 50. Tá? Então, ou seja, se o valor digitado for maior que 50, ele conta na variável maior. Se ele for menor que 50, ele conta na variável menor. Agora eu preciso exibir isso. Isso vai ser feito fora do enquanto agora. E aqui que eu falo que às vezes ajuda aquele negocinho. Ó. Então eu vou só suprimir aqui. E vou continuar o resto aqui. Ó. Escreva. O número de valores maiores que 50 foram. E aí eu vou exibir a variável maior. E a outra é, escreva o número de valores menores que 50 foram menor. Tá? O que eu vou colocar aqui só? Um /N lá no começo para ele pular uma linha, porque senão ele vai encavalar essas duas mensagens aqui. Agora eu vou exibir de novo o meu enquanto. Ó. Então agora eu estou exibindo aqui meu programa inteiro. Tá? Beleza? Por enquanto tranquilo? Deu para entender? Vamos executar então. Só vou aumentar a tela de execução aqui. Play. Ó, tá executando, tá pedindo para eu digitar um valor. Vou digitar 1. Pediu de novo. Então, beleza, tá funcionando. 2, 3, 4. Agora eu vou jogar uns lá em cima de 50. 51, 56, 57, 98, 110. Vou digitar uns menores de novo. 29, 30. Agora eu quero sair. 0. Tá. Então vamos ver, ó. O número de valores maiores que 50 foram 5 e os menores foram 6. Vamos ver se é verdade mesmo? Ó, menores que 50 eu digitei 1, 2, 3, 4. E aqui para baixo tem mais 5, 6. Bateu. E o número de valores maiores que 50, ele diz que foram 5. Ó. Então eu digitei o 51, 56, 57, 58 e o 110. 5 valores. Bateu também. Tá? Basicamente isso que era para fazer nesse exercício 3.
Aqui vocês perceberam o detalhe diferente, por exemplo, que eu não tenho como saber quantas vezes vai repetir. Vai depender do usuário que estiver usando o meu programa. Se ele quiser continuar digitando valores, digitando, ele só vai parar a hora que o cara digitar 0. Então, tipo, eu não tenho como saber quantas vezes ele vai repetir, diferente daquele programa da contagem, por exemplo. Tá? Exatamente. Então, aí aqui, você pode, sei lá, se eu quisesse limitar, eu poderia limitar e tal, e por aí vai. Mas a ideia desse exercício era justamente isso. Ele fazer e repetindo até o usuário digitar 0. Diga. E se digitar o valor 50? Digitar o valor 50 ali não vai cair em condição nenhuma, ele nem vai contar. Porque perceba que na condição, eu coloquei ou maior que 50 ou menor que 50. Se eu quisesse contar os 50, aí eu teria que colocar, ou aqui no caso do maior, maior ou igual que 50, ou aqui no menor, menor ou igual que 50. Então, um dos dois. Então, no caso, ele só vai ignorar, né? O 50 Isso, se digitar ali no meio. Vamos fazer o teste aqui. Ó. Vou digitar 3 valores menores, 3 maiores e o próprio 50. Então, vou digitar 1, 2, 3. Então, 3 valores menores. Eu vou digitar 51, 52, 53. 3 valores maiores e o próprio 50. E eu vou colocar o menos, ou menos não. Vou colocar o 0 agora. Ó, 3 maiores, 3 menores. Ele ignorou o 50. Agora, se eu mudar a condição aqui, ó, colocar, por exemplo, nos maiores, maior ou igual que 50. Então, ele vai dar 1, 2, 3, 51, 52, 53. E agora eu vou colocar o próprio 50 e vou colocar o 0 para sair. Ó, agora percebam que no maior aqui foi 4, porque agora eu considerei o 50 na condição. Tá? Então, se eu não me engano, no enunciado do exercício nem fala. Ele só fala maior e fala menor. Ele não fala igual ao 50. Então, no caso, você simplesmente pode ignorar o 50 nesse exercício que não tem problema. Professor? Pode usar outro número, só um minutinho. Desculpe, teu nome esqueci de novo. O Luiz. O Luiz perguntou se eu quisesse usar outro número para saída do meu programa. Eu posso usar qualquer número que eu quiser. Tá? Por exemplo, aqui a gente usou o 0. Eu quero usar o 67 para sair. O que eu vou fazer? Coloco na minha condição, 67. O que eu vou ter que fazer aqui? O 67 ele é maior que 50. Então, na hora de contar os valores maiores aqui, eu não quero contar o 67, porque o 67 é o valor de saída. Tá? Então, eu vou colocar outra condição aqui. Ó, esse valor maior que 50 e valor diferente de 67. Agora, o que ele vai fazer? Vou executar o programa. 1, 2, 3, 51, 52, 53. Se eu digitar o 0, não vai fazer nada, porque eu mudei minha condição. Agora, o 67, aí ele interrompe o programa. Então, assim, a forma de interromper o programa, você que escolhe. A condição você pode montar como você quiser, a não ser que o exercício te indique como fazer isso. Tá? Agora, possivelmente, ele vai ter considerado. Deixa eu voltar aqui no programa. Ó, 4 valores menores. Eu digitei 1, o 2, o 3 e o 0 aqui embaixo. Então, ele consultou o 0 como sendo menor que 50. Beleza? Alguém ia fazer pergunta aí de casa. Pode mandar, não vi quem era. Eu ia perguntar que se, tipo, por exemplo, que nem a Yasmine perguntou, ao invés de colocar em uma das duas variáveis, não tem como, tipo, só dando um exemplo, né? Criar uma nova variável dizendo, por exemplo, o número 50 foi escrito. Tipo, separado dessas duas. Sim, poderia. Quer ver? Peraí, eu vou voltar aqui no programa. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, se o valor, eu vou voltar às condições do que era o exercício lá, valor igual a 0. Vou voltar essa condição aqui para o menor agora. Eu não quero que ele considere o 0 como menor. Mas aí, pelo que eu entendi, você quer que ele mostre uma mensagem quando o valor de 50 for digitado, né? Então eu vou montar uma outra condição aqui. Se valor igual a 50, lembrando que os dois símbolos de igual, que é a verificação de igualdade, aí eu aqui vou escrever uma mensagem. Escreva o valor 50 foi digitado. Mais ou menos isso que você queria? Não sei se era isso. É isso mesmo. Eu vou executar aqui de novo, então. Só aumentar a tela. Vou digitar mesmo 3 valores. 1, 2, 3, 51, 52, 53. Se eu digitar o 50, ele me deu uma mensagem, o valor de 50 foi digitado, e automaticamente ele já começou a pedir outro valor. O que ele teria que fazer aqui para não acontecer isso? Teria que ter botado o barra N aqui, para ele exibir a mensagem e pular uma linha. Vou executar de novo. 1, 2, 3. 51, 52, 53, 50. Aí ele dá a mensagem, o valor 50 foi digitado, e ele continua pedindo. Se eu digitar o 0 aqui, ele interrompe e me diz lá quantos valores foram digitados maiores e quantos menores. Beleza?
Então foi isso que a gente No viu. caso, a minha dúvida, professor, era se tem como colocar o valor 50 foi digitado lá no final. Tipo, depois de colocar o zero. Entendi. Agora entendi. Teria. O que eu teria que fazer aqui? Colocar uma outra variável aqui. Eu vou colocar como C, para representar o 50, por exemplo. Vou inicializar ele com 0. Ao invés de eu escrever uma mensagem, eu vou colocar aqui C mais. Ou seja, ele vai me dizer quantas vezes exatamente o número 50 foi digitado. Então, eu vou dar o play, executar. Esqueci de montar a mensagem no final. Vou vir aqui, dar um Enter, vou escrever. Aí, só para ele pular uma linha. O número 50 foi digitado. Eu vou interromper minha mensagem, vou colocar o número C tantas vezes. Tá? Só mudei um pouquinho a forma de colocar a mensagem aqui. Play. Vou digitar os mesmos valores lá. 1, 2, 3. 51, 52, 53. O 50 uma vez só. E o 0 para interromper. Ó. 3 valores maiores, 3 menores. E o número 50 foi digitado uma vez. É isso? Isso mesmo. Então, beleza. Então dá certo, sim. É aquele detalhe, você consegue fazer o que você quiser. Vai ter que só pensar na forma, criar as variáveis e tal, mas... por isso que eu falei, digamos assim, eu já mexo com isso há muito tempo, então a gente tem prática, é rapidinho digitar, fazer. E isso aqui, você vai conseguir fazendo os exercícios. Então tem que ir treinando, tem que ir programando e tal. E vocês vão ver no decorrer do curso aí. Estão começando a programar agora, mas vocês vão continuar em várias outras disciplinas no outro semestre. E aí isso vai chegar uma hora que vai começando a ficar mais natural. Assim, você consegue fazer as coisas mais rápido e tal. Você consegue já você olha o enunciado do exercício, já imagina na cara o que precisa fazer e tal, porque você já sabe todas as estruturas que tem, os comandos e tal. Então, vai ficando mais fácil. Tá? O detalhe é que precisa treino, precisa ir praticando. Pessoal, nisso aqui, alguma dúvida? Pessoal aqui, pessoal em casa também? Tranquilo? Deixa eu ver se aqui alguém mandou alguma coisa. Não? Então tá de boa. Vamos lá, então, ver o terceiro comando, então, que faltou, que é o terceiro e último, que é o comando para, tá? Utilizado nas estruturas de repetição. Então, como eu mostrei para vocês aqui, o comando enquanto, eu não mostrei o faça enquanto, mas ele faz basicamente a mesma coisa, só inverte a ordem de fazer a verificação das perguntas. Ó. Então, por exemplo, eu estou com o enquanto aqui. Se eu quisesse inverter, eu colocaria o faça aqui. Face não. Faça. O enquanto ali no final. Eita, o que eu fiz? Espera aí. Ctrl X. Faça. Abra a mesma chave, fecho e aqui no final, enquanto o valor for diferente de 0. Se eu executar, ele vai dar exatamente a mesma coisa. A única diferença do enquanto e do faça enquanto é isso. A ordem de verificação da condição. Então, 1, 2, 3. 51, 52, 53. Próprio número 50 e o 0 para sair. Então, ele fez a mesma coisa. Eu só mudei o comando. Tá? Então, esses dois comandos, então, como eu já estava falando para vocês antes, eles vão sempre repetir de acordo com aquela condiçãozinha ali que a gente monta. Já o comando para, normalmente, você define na montagem do comando o número de vezes que ele vai repetir. Tá? Como que funciona isso? Então, o comando para utilizar ele, a gente precisa também de uma variável inteira. E aqui é o que eu vou indicar para vocês utilizarem como variável de controle do comando para. A variável i. Por quê? A variável i dá a ideia de índice. Esse índice vai ser utilizado no próximo conteúdo que a gente vai ver da disciplina, que é o que a gente chama de vetores. Tá? E para a gente conseguir utilizar vetores, a gente precisa utilizar esse comando para que a gente está vendo agora. E fica mais fácil se a gente utilizar como variável de controle dele o i, porque esse mesmo i vai ser utilizado lá nos vetores depois. Mais lá para frente vocês vão entender. Tá? Mas é uma indicação. Eu posso usar qualquer variável? Posso. A minha indicação, conselho, utilizarem a variável i, porque daí facilita um pouquinho o próximo conteúdo que a gente vai ver. Tá? Essa variável i vai funcionar como se fosse o contador lá do enquanto e do faça enquanto. Tá? Ela que vai controlar o número de repetições. No caso da variável i, eu não preciso inicializar ela aqui na hora de fazer a criação. Por quê? Na hora da montagem do comando para, eu tenho que fazer a inicialização dela. Na hora ali.
Então eu não preciso inicializar duas vezes. Então eu não preciso inicializar aqui e dentro do comando. Tá? Como que funciona então? Dentro do comando para, quando eu crio ele, eu tenho que colocar um parênteses aqui do lado, e dentro desse parênteses, separados aqui por ponto e vírgula, eu tenho que colocar 3 parâmetros, tá? Que são parâmetros de controle desse comando. Primeiro parâmetro é o início, ou seja, aonde que a estrutura de repetição vai iniciar. Aí eu vou colocar um ponto e vírgula. Segundo parâmetro é o final, ou seja, aonde que ele vai terminar a estrutura de repetição. Ponto e vírgula também. E o terceiro parâmetro é o incremento. Tá? Então percebam, eu tenho uma inicialização, eu tenho uma finalização para esse comando e eu tenho um incremento. Tudo isso aqui eu tenho que passar antes de iniciar o comando da estrutura de repetição. Então nós vamos fazer o mesmo exemplo aqui que eu fiz antes, que é o de contagem de 0 a 100. E vocês vão ver como ele é relativamente mais simples fazendo com o par do que lá com o enquanto. Ou seja, primeiro parâmetro, inicialização. Então eu vou ter que pegar a variável i, que é de controle, e vou inicializar ela. Eu quero que ele comece aonde? Ele vai começar no 0, no 1, no 2, no 100. Enfim, eu decido aonde eu quero que ele inicie. Eu quero iniciar, nesse caso aqui, eu vou fazer a contagem de 0 a 100. Ou seja, primeiro parâmetro, i igual a 0. Estou inicializando o i no valor 0. Ponto e vírgula. Tá? Então passei o primeiro parâmetro que eu tinha que passar para o comando para. O segundo parâmetro é onde ele vai terminar. Para eu montar a parte de término dele, é quase como se eu tivesse que montar uma condição também. Então, i menor igual que 100. Tá? Percebam, eu já estou definindo aqui. Ele vai de 0 a 100. Já estou montando. Tá? Segundo parâmetro, então, defini o primeiro. Inicializei. Segundo parâmetro, aonde ele vai interromper. A hora que o i chegar em 100. Ponto e vírgula de novo. Terceiro parâmetro é como que ele vai fazer o incremento. Ele vai somar de 1 em 1, vai somar de 2 em 2, vai somar de menos 1 em menos 1, ou melhor, subtrair, né? Então aqui, i mais mais. Ou seja, a cada nova repetição, ele vai fazer como se fosse i igual a i mais 1. Tá? E eu substituo isso, então, por i mais mais. Percebam, na hora de montar o comando, eu já coloco todas as características que eu preciso para ele. E se for subtrair, no caso... Aí, i menos menos. Aí seria como se fosse i igual a i menos 1. Tá? Aí eu teria que montar aqui i igual a i mais 5. O Luiz perguntou aqui se eu quiser somar, por exemplo, de 5 em 5. Já a gente faz um exemplo disso mostrando. Vou mostrar de 1 em 1 primeiro, aí depois a gente vai brincando ali com esse terceiro parâmetro aqui. Com esse parâmetro aqui do incremento. Tá? Feito isso, passei os 3 parâmetros, abre e fecha aspas. Aí eu já tenho todo o controle da minha estrutura de repetição, já está aqui em cima. Eu não preciso fazer mais nada aqui embaixo, a não ser utilizar o i da forma que eu quiser. O que eu quero fazer aqui? Escreva i. I barra n. Precisa colocar incremento? Que nem eu tinha que fazer lá no enquanto? Não, porque o incremento já está aqui na estrutura do comando. Tá? Então eu não preciso colocar mais nada, só isso. Eu coloquei o comando errado aqui. Vou executar, fez a contagem. 0 a 100. Ou seja, ele já recebeu todos os parâmetros que ele precisava, início, fim, incremento. E aí eu trabalho o i aqui, que é a variável de controle, da forma como eu quiser. Tá? Eu quero fazer a contagem até 1000. Então eu só aumento essa condição aqui. I menor ou igual que 1000. Vou executar, ele vai fazer a contagem lá até o 1000. Então perceba, ele funciona quase da mesma forma como o faça enquanto, só que aqui eu tenho que definir aonde que ele inicia e eu tenho que definir aonde que ele termina. Ele é mais simples. Então assim, qual que é a diferença? Aí tem muita gente que pergunta, onde que eu utilizo o faça enquanto e o enquanto e onde eu utilizo o para. Se no exercício ou naquilo que você quer fazer, você já sabe exatamente o número de vezes que você tem que repetir, eu vou ter que repetir 10 vezes, vou ter que repetir 100, 1000, utiliza o para. Você já sabe o número de vezes que você vai ter. Agora, se fosse um exercício como esse aqui, tá? Onde você não sabe quantas vezes vai repetir ali, que era aquele exercício lá de ficar recebendo valores. Eu não sei quantas vezes ele vai repetir. Aí eu tenho que usar o enquanto e o faça enquanto. Quando você monta a condição, ele vai ficar repetindo, até que ele chegue naquela condição. Então, basicamente, essa é a ideia. Sabendo o número de repetições, utiliza o para. Se você não tem muita ideia de quantas repetições vai ser, utiliza o enquanto. Tá? Agora, outro detalhe que a gente consegue fazer aqui é brincar com o incremento, como o Luiz perguntou lá. Eu quero somar de 5 em 5.
Então, ao invés de colocar I mais aqui, eu vou colocar I igual a I mais 5. Tá? Eu acho que funciona, espero. Funciona. Ó, vou voltar lá no começo. Percebe, foi bem mais rápido. E ele contou aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ele pulou de 5 em 5. Ah, eu quero fazer o processo contrário agora. Eu quero contar de forma decrescente, de um valor grande para zero. O que eu teria que fazer? Teria que mudar a minha inicialização e o meu final. Aí eu quero começar de 100 até 0. Então, ele vai inicializar em 100. Ele vai terminar quanto? Enquanto ele for maior ou igual que 0, ele vai ficar repetindo. Percebendo que a condição mudou aqui, inverteu. E agora o que eu quero fazer? I menos. Ele vai ir diminuindo de 1 em 1. Vou executar. Ó, contou do 100 ao 0. Veja lá, começou do 100, foi decrescendo até o 0. Diga. Ponto e vírgula e outra vírgula. Qual que é a diferença? Aqui tem ponto e vírgula. Tá. Ó, pessoal, não sei se vocês escutam aí, mas o Rafael perguntou por que eu tenho ponto e vírgula aqui em cima e por que eu tenho vírgula aqui embaixo. Aqui em cima, eu estou trabalhando com um comando específico da linguagem Portugal. Tá? E aí, para ele receber esses 3 parâmetros, eu tenho que separar. É uma questão da linguagem, que a gente chama de sintaxe. Tá? Tem que ser assim. Então, eu tenho que colocar os 3 parâmetros e eles têm que ser separados por ponto e vírgula. Aqui embaixo, eu estou trabalhando com uma mensagem, porque é um comando escreva. E aí, essa vírgula faz separação entre o i, que é uma variável, e o /n, que está sendo usado aqui como uma mensagem mesmo. No caso ali, ele é só um comandinho para pular a linha. Tá? O que ele vai fazer o i? O i, ele tem que ir lá na memória, ele busca o valor que está salvo, ele traz para a mensagem para ele escrever na tela. O /n, ele só faz o pular a linha. Então, aqui no caso, ele só separa a variável da mensagem. Só que no final, ele junta tudo. Tá? Por quê? Se eu colocasse... Olha os caras me convidando para jogar. Se eu colocasse aqui ponto e vírgula, percebo que ele vai exibir sempre a mesma mensagem. Ó. Por quê? O i é uma variável. Eu coloquei ele aqui dentro de uma mensagem. Isso não vai dar certo. Então, o que eu tenho que colocar? Tiro, porque ele é uma variável. E aí eu junto. O que é variável com mensagem? Isso eu poderia usar aqui tanto a vírgula quanto o mais. E dá a ideia de junção. Estou juntando o valor da variável com a mensagem. Ó. Percebo que aqui ele vai dar certo. Entendeu? Então, essa que é a diferença. Aqui é uma junção de mensagem e aqui é a separação de parâmetros para o comando. Deixa eu fechar minha Steam aqui, que senão os caras não vão parar de me convidar. Sai fora. Aí. Tá? E basicamente, isso aqui é o comando para. Ah, eu quero diminuir, vamos usar o mesmo exemplo lá do Luiz, quero diminuir de agora 3 em 3. Então, eu vou colocar i é igual a i menos 3. Ou seja, ele vai decrescer de 3 em 3. Vou dar o play aqui. Só que aqui, obviamente, agora ele não chegou no 0, ele chegou no 1. Porque ele foi diminuindo do 100, menos 3, menos 3, menos 3, ele chegou, parou no 1. Se ele diminuísse 1 menos 3, daria menos 2. Daí ele já ultrapassou a condição dele, já não exibe. Então, ó, 100, 97, 94, ele foi diminuindo de 3 em 3. Tá? E aí aqui a gente pode brincar do jeito que a gente quiser. Tá? Utilizando aqui o incremento e brincando ali também com o número de vezes que a gente quer repetir. Caso eu quisesse contabilizar os negativos também, é só mudar o 0. Só mudar a minha condição. Ah, enquanto ele for maior ou igual que menos 100. Vou dar o play. Ó, ultrapassou lá. Chegou no menos 100. Então, assim, a forma de onde você vai com a tua estrutura de repetição, o que manda é a condição. No caso aqui, é a condição de parada. Lá no enquanto, no faça enquanto também. É a condição de parada que vai mandar até onde o teu programa vai repetir. Tá? Ah, se eu quisesse fazer aqui agora, i igual a i menos 3. Então ele vai somar de menos 3 até menos 98. Se ele somasse menos 3 do 98, seria menos 101. Daí ele já ultrapassou a condição. Daí não dá. Então, isso aqui é o principal cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com uma estrutura de repetição. Aonde ele vai parar. Para não acontecer aquele risco lá que eu falei para vocês, que é o caso de o loop infinito. Ele fica repetindo e não vai parar nunca. Tá? No para é mais difícil de acontecer. Mas às vezes eu já vi casos dos caras montar umas condições loucas lá e ele entrou em loop infinito mesmo no comando para. Tá? Isso é mais fácil de acontecer no enquanto e no faça enquanto. Pessoal, por enquanto, alguma dúvida? Deu para entender? Daqui a pouquinho eu vou passar uns exercícios para vocês, talvez vai aparecer dúvidas. Pessoal aí de casa, como é que tá? Rúbia, o exercício 2 ele diz o seguinte: o usuário deverá digitar o valor inicial
e o valor final do intervalo. Tem como fazer esse comando? Tem. Tá? Ó, o exercício 2 aqui falava que era para fazer uma contagem e o usuário que tinha que digitar aqui, ó, o valor inicial, onde que ele ia começar a contagem, onde que ele ia terminar. A pergunta da Ruby é se a gente consegue fazer isso com o par. Consegue. Já vou mostrar aqui. Então, eu vou colocar dois valores a mais aqui, duas variáveis a mais, que vai ser a variável início e a variável fim. Tá? Antes de... ó, perceba o seguinte. Perceba que eu criei a variável início aqui, ele sublinhou ela com amarelo. Ó, por quê? Eu tenho isso aqui no meu programa, função início. Já é um padrão da linguagem Portugal e eu estou tentando usar uma variável com o mesmo nome da função início. Então, eu não vou usar aqui, vou mudar. Vou colocar como ini. Isso, já vem do Portugal já. Eu vou colocar ini e fim. Então, só abreviei para não bater com o mesmo nome dessa função aqui. Tá? Então, coloquei o início, coloquei o fim. O que eu tenho que fazer agora? Pedir para o usuário digitar. Digite o valor inicial do intervalo. Leia ini. Escreva. Digite o valor final do intervalo. Leia. Fim. Agora eu vou entrar, daí agora sim eu vou apagar os três parâmetros aqui, tá? Eu tenho que passar os três parâmetros. Primeiro, de inicialização. Então eu vou i é igual ao quê? Ao ini, que é o valor que o usuário digitou aqui. Então i igual a ini, ponto e vírgula. Inicializei. Agora ele vai ter que ir até o fim, até o valor final que o usuário digitou. Então i menor ou igual ao que fim. Tá? E aí a forma de incremento que eu quero fazer. Eu quero contar de 1 em 1, por exemplo. Então, eu vou inicializar esse programa agora. Antes de entrar na estrutura de repetição, eu quero contar de 1 a 10. Olha lá. 1 a 10. Vou executar de novo. Quero contar de 1 a 25. Foi do 1 até o 25. Então, o detalhe aqui, ao invés de eu colocar o valor, eu coloquei a variável que tem o valor que o usuário escolheu. Tá? Quero contar de 1 a 250. Foi, contou de 1 a 250. Certo? Então, é basicamente a mesma ideia. Deu para entender aí, Rúbia? Beleza. Então, eu vou caçar uma outra lista de exercício aqui, só para a gente resolver alguns exercícios, resolver pelo menos um, para daí eu poder passar alguns exercícios para vocês tentarem resolver. Deixa eu só achar. Tenho tanta aula, tanto exercício, tanta coisa, que às vezes eu me perco em onde eu coloquei as coisas. Aqui. Então, depois eu vou passar uma lista bem parecida com essa aqui para vocês. Ó, faça um programa que some os números. Aqui, dá para fazer até com a mesma ideia do exercício que a Rúbia pediu para resolver ali. Ó. Tinha um exercício até parecido, acho que vocês já fizeram, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, vamos resolver esse exercício 2 aqui. Ó. Faça um programa que some somente os números pares de um determinado intervalo. O usuário deverá digitar o valor inicial, o valor final do intervalo, e todos os valores pares dentro desse intervalo deverão ser somados. Escreva na tela o resultado final. E lembre-se que deve ser feita a verificação se o valor inicial não é maior do que o valor final. Então, ele quer começar de um valor pequeno, ele quer contar de forma crescente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo isso aqui e nós vamos resolver do zero. Tá, é a mesma coisa, não vou fazer a mesma coisa, mas para a gente fazer do zero para ir pegando. Primeira coisa que eu tenho que fazer, inteiro i. Vou criar o i porque eu vou utilizar o comando para. Eu já vou criar essa variável. Da mesma forma como o exemplo que eu mostrei para a Ruby, eu tenho que digitar o valor inicial e tenho que digitar o valor final. Então eu vou colocar in e fim. Tá? Que vai ser o valor início e valor final da minha contagem. Vou pedir para o usuário digitar. Digite o valor, digite o início da contagem. Vou mudar minha mensagem aqui. Leia ini e o último escreva digite o fim da contagem. Leia fim. Fechou? Já tem o valor de início, já tem o valor de fim. Antes de eu entrar agora no para, ele pede aqui que eu tenho que verificar se o valor de início não é maior do que o valor final. Tá? Tá aqui isso no enunciado, onde ele fala aqui. Lembre-se de verificar se o valor inicial não é maior que o valor final. Então, antes eu vou verificar se o valor de início for menor do que o valor de fim,
aí vai dar certo a questão da contagem crescente, porque o valor inicial é menor do que o valor final. Vou abrir aqui uma chaves. Dentro das chaves aqui desse C, aí eu vou colocar o para. Tá? O que eu vou fazer agora? Antes de inicializar o para, eu vou colocar o senão aqui do C. Ou seja, se acontecer do início ser maior do que o final, ele vai cair nesse senão. O que eu vou fazer? Só vou escrever uma mensagem. O valor inicial é maior do que o final. Tá? E daí ele vai interromper o programa. Se o valor do início for menor que o fim, aí sim eu vou fazer o para. Então agora aqui, dentro do para, eu preciso daqueles 3 parâmetros. Primeiro, inicialização. Ele vai inicializar onde? No ini, que é o valor inicial que o usuário digitou. Ponto e vírgula. Ele vai terminar agora, eu tenho que passar o segundo parâmetro, então, que é o término. E menor ou igual que fim, que é o valor final que o usuário digitou. Ponto e vírgula. A forma de incremento. Ele vai somar de 1 em 1. E mais, então. Tá? Fiz os 3 parâmetros. Abro e fecho chaves do para. Agora aqui dentro. Então, o i é utilizado como variável de controle. Ele que vai contar do início ao fim lá do valor que o usuário colocou. Para cada valor agora, perceba que ainda não terminou. Eu preciso verificar quem é par. Então, vamos supor, o usuário vai digitar do 1 ao 10. Então, ele vai contar 1, 2, 3, tal. Para cada um desses valores, eu tenho que verificar quem que é par. E aí eu vou precisar somar. Então, eu vou colocar aqui mais uma variável, soma. Vou inicializá-la com 0. Por quê? Eu vou utilizá-la lá dentro do para. Então, eu já vou inicializar ela aqui com 0. Ela está dentro de uma estrutura de repetição. Aqui dentro do para agora, se o i percent 2 for igual a 0, o que isso quer dizer? O resto da divisão do valor de i por 2, se isso for igual a 0, quer dizer que ele é par. Qualquer valor que dividido por 2 der resto 0, ele é par. Tá? É isso que a gente está verificando com esse comando aqui. Se isso for verdade, o que eu vou fazer? Soma, recebe soma, mais o valor de i. Ou seja, eu estou somando aquele valor que eu descobri que era par. E fechou. Tá? É para somar somente os pares. Aí ele vai interromper o par aqui. Feito isso, eu posso colocar o escreva da mensagem. A soma dos pares é... Aí eu vou juntar uma mensagem aqui, soma. Tá? Então, de novo, aquela pergunta que o Rafael tinha feito. Estou juntando uma mensagem com o valor de uma variável. Aí eu posso colocar aqui tanto mais quanto a vírgula. Tá? Então, eu vou colocar o maisinho aqui. E basicamente é isso. Tá? A princípio, está resolvido esse programa aqui. Aquele exercício, né, no caso. Vamos executar ele para a gente ver. Eu vou aumentar aqui a tela. Play. Dito início da contagem. Ele vai começar em 5. Dito fim. Eu quero que ele conte até o 25. Play. A soma dos pares é 150. Perceba que ele não me mostrou nenhum. Tá? Eu vou colocar um intervalo menor, só para que a gente consiga conferir se ele está contando certo. Vou colocar do 1 ao 10. Tá? A soma dos pares de 1 a 10 é 30. Vamos chegar na calculadora para ver. Os pares, dentro do intervalo de 1 a 10, eu tenho o 2, mais o 4, mais o 6, mais o 8 e mais o próprio 10. Então, o resultado 30. Então, quer dizer que o meu programa está batendo. Ou seja, aquele exemplo que eu fiz ali, do 5 até o 25, a soma é 150, então está batendo. Se bateu do 1 ao 10, vai bater para qualquer valor. Tá? Então, eu peço para ele não bater só se você errar no comando. Errar no comando. Errar no comando. Eu quero fazer uma contagem de 1 a 100. A soma dos pares de 1 a 100 é 2.550. E se ele quisesse mostrar qual que é os pares que somados... Aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que aqui dentro desse C, onde eu verifico os pares, eu vou abrir uma chave, porque agora vou ter mais de um comando daí. Antes dele somar, eu quero que ele coloque uma mensagem. Escreva o valor. Aí ele vai chamar aqui o valor do i. É par. Tá? E um pontinho de exclamação e tal, que fechou minha mensagem. Só vou colocar um barra N aqui, porque ele vai mostrar vários. Tá? Então, dentro do C, onde eu verifico quem é par e quem não é, eu coloco uma mensagem para indicar que aquele valor é par. Então, vamos contar aqui do 1 ao 10 de novo. Perceba que agora deu. O valor 2 é par, 4, 6, 8, 10. Tá? O intervalo maior do que a gente colocar lá, do 5 ao 25.
Ele vai o 6, o 8, o 10, 12, tarará, todos esses até o 24 são pares e a somatória deles dá 150. Beleza? Então, como eu falei, você consegue fazer o que você quiser, desde que você vai posicionando os seus comandos e tal, você vai montando a estrutura do teu programa na forma como você precisa e na forma como você quer exibir as informações. Pessoal, aqui, alguma dúvida? O pessoal de casa aí também, alguma dúvida? Deu para entender? Então, beleza. Pessoal, eu vou interromper a gravação, porque basicamente o que eu tinha para mostrar de conteúdo era isso. Eu vou mostrar agora alguns exercícios e vou deixar mais um tempinho aí para vocês irem tentando fazer. O pessoal de casa aí que quiser tentando fazer os exercícios. Eu não vou deixar gravando, na verdade. Porque às vezes, se eu quiser resolver um exercício depois, eu ainda dá para deixar gravando. Vamos pegar algum exercício dessa lista aqui para vocês tentarem fazer agora. Deixa eu só achar algum aqui que não seja tão complicado. Vamos fazer esse programa número 11 aqui. Não necessariamente ele vai usar nesse caso aqui, ele não vai usar o para, tá? Ele vai usar o faça enquanto ou o enquanto. Mas tentem fazer esse valor. Esse exercício é uma alteração daquele exemplo que eu mostrei para vocês antes ali. O que tem que fazer? Faça um programa que receba números digitados pelo usuário, da mesma forma como a gente fez antes. Quando for digitado 0, ele imprima na tela os seguintes dados. Quantos números foram digitados entre 0 e 100? Quantos foram digitados entre 100 e 200? E quantos foram digitados entre 200 e 300? Lembra que a gente fez aquele exercício do 50, maior que 50, menor que 50? É exatamente a mesma ideia, só que aqui agora vai ter umas verificações a mais. Vai ter que ver entre 0 e 100, entre 100 e 200 e entre 200 e 300. Tá? Vou deixar uns minutos aí para vocês tentarem fazer esse exercício, o pessoal aqui também. E aí, daqui a pouco eu corrijo ele e resolvo ele com vocês. Tá? Então eu vou deixar aberto aqui para vocês. E aí tentem ir fazendo aí. Para o pessoal que está aqui na sala, eu vou ir dando uma volta aí para ver o que vocês estão fazendo. E o pessoal que está em casa, se tiver alguma dúvida, é só jogar no chat aí. Tem no Portugal? Cara, se Deus quiser, tem. Eu acho que tem sim. Pelo menos o pessoal da TI lá me falou que era para estar instalando. Tá. Desentregar essa folha aqui, cara? Não. Entrega para mim aquele termo, né? Eles falam com Exatamente. E eu, como cheguei atrasado, eu na correria e esqueci de pegar. Pesquisa aí embaixo com cor tudo igual, aí já vai aparecer para você. Eu estava revendo a lista do Silvio aqui, são 10 alunos mesmo que tinham dado um nome para retornar para a presencial. Vou deixar meu mic
Pessoal que está em casa aí, conseguiram resolver o exercício? Vocês aí, como é que tá? É que eu tirei, né? Eu tirei o enunciado, aí não dá. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo deixar metade numa tela, metade na outra. Não sei se vai ficar bom o pessoal aí em casa lá ver, mas vocês aqui conseguem enxergar pelo menos. 100%. Dá para vocês enxergar aí ainda é muito pequeno. É esse exercício aqui. Nossa, ali no exercício 2 já dá um branco dele, tem medida. 2. Esse. Cara, sabe que não é um exercício difícil, é um exercício fácil. Eu vou resolver um bom tanto desses exercícios, eu vou resolver com vocês. Vou passar eles possivelmente amanhã, eu já devo soltar a lista. E aí, na semana que vem, daí possivelmente eu não vou iniciar conteúdo novo nenhum e tal. Vai ser só para a gente brincar e resolver esses exercícios aí, explicar e tal. É que daí é mais legal presencial, que daí a gente consegue... Nossa, acho que eu já aprendi mais do que... Cara, é complicado. O não presencial é ruim, porque você não tem essa interação assim, né? E que nem eu parei de estudar faz muito tempo, professor. Uhum. Eu sou bem mais devagar que o pessoal aqui. Principalmente essas coisas que envolvem matemática. Uhum. Isso é um detalhe, cara. Programação envolve muita matemática. Informática, no geral, envolve bastante matemática. Porque assim, você tem que pensar de forma mais lógica, e isso envolve matemática, sabe? Mas não é... Mas eu acredito, assim, que... Deixa eu fechar o mic aqui, não precisa... Zero vocês. Pessoal que está em casa aí, vamos resolver esse exercício então. E aí, depois disso, podemos encerrar nossa aula por hoje. Como eu falei, não vai ter conteúdo nenhum novo mais. E aí, eu vou depois postar essa gravação e vou postar a lista de exercícios completa lá para vocês fazerem. Na aula que vem, como eu já estava falando pro pessoal aqui, aí eu não vou fazer conteúdo novo. Eu só vou vir e a gente vai resolver os exercícios dessa lista aqui. Com toda certeza vocês vão ter dúvidas e tal, e um exercício ou outro, todos, enfim, normal. E aí a gente vai resolver, eu vou explicando para vocês e tal. Mas primeiro vamos resolver lá o tal do exercício 11, que era o que a gente tinha feito antes. Então vamos lá. Vou pegar aqui o Portugal. Eu desmutei meu mic aqui, será? Desmutei. Emanuel, e a nota da recuperação? Então, eu não corrigi a recuperação ainda, Emanuel. Vou ver se eu consigo recuperar. Vou ver se eu consigo corrigir até semana que vem, aí eu já passo para vocês o conceito certinho. Vou apagar aqui só o programa que eu tinha feito antes. Vamos começar do zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar as variáveis que eu vou utilizar no meu programa. Primeira variável é a que eu vou utilizar como controle, então, no caso desse exercício, para a minha estrutura de repetição. Posso usar contador? Posso. Posso usar, sei lá, posso usar o nome que eu quiser. Como é um exercício onde o usuário vai ter que digitar valores, faça um programa que receba números digitados pelo usuário. Então, eu não vou usar a variável com o nome contador. Quem usou, não tem problema, pode usar. Eu vou usar aqui como valor. Tá? Porque o usuário vai digitando valores e essa variável que eu vou usar também como controle na minha estrutura de repetição. Por enquanto eu vou criar só essa. Tá? Depois eu vou precisar de mais, mas eu crio depois. O que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, inicializar na lata já a minha estrutura de repetição. Então, enquanto o valor o quê? For diferente de 0. Tá?
Porque no enunciado do exercício aqui fala, ó, e quando for digitado 0, imprima os seguintes dados. Isso dá a ideia de que digitou 0, interrompeu a estrutura de repetição. Tá? Então, vou colocar aqui, abre e fecha chaves. Aí eu tenho que inicializar minha variável valor aqui. Perceba que está dando erro aqui embaixo. Ó. Se eu colocar o mouse em cima e deixar, ele dá a mensagem. A variável valor não foi inicializada. Ou seja, eu tenho que inicializá-la aqui. Vou inicializar com 1. Por quê? Se eu inicializar com 0, já estou atingindo a condição de parado aqui. Ele não vai nem entrar na repetição. Então, eu vou inicializá-la aqui com um valor diferente. E aqui dentro agora eu vou colocar, escreva, digite um valor inteiro. E leia valor. Tá? Agora vai começar a repetição. O usuário vai começar a digitar valores. Vamos ver se deu certo? Vou executar o programa. Digita o valor inteiro. 1. Está pedindo outro. 2, 3, 4. Enquanto eu ficar digitando valores aqui, ele vai ficar digitando, a não ser que eu erre a entrada. Tá? Vou executar de novo, só para mostrar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 0. Aí parou. Tá? Então, ou seja, essa questão de ficar pedindo valores, está funcionando. Vamos para a próxima questão agora. O que eu preciso fazer? Ele pede que eu conte quantos números foram digitados entre 0 e 100, quantos foram digitados entre 100 e 200 e quantos foram digitados entre 200 e 300. Ou seja, eu vou precisar de 3 variáveis. Eu vou colocar aqui como A, B e C. Tá? A A vai ser usada para contar os números lá entre 0 e 100, a B entre 100 e 200 e a C entre 200 e 300. Tá? Vou inicializar as 3 aqui com 0, porque como elas vão fazer a contagem, eu já vou inicializar elas com 0, para não correr aquele risco lá que eu falei para vocês que pode acontecer do lixo de memória. Aí o que tem que verificar aqui? Se o valor que o usuário digitou, aí eu tenho que montar as condições, tem que verificar se ele está entre 0 e 100, entre 100 e 200, entre 200 e 300. Se o valor for maior ou igual que 0 e valor menor ou igual que 100, tá? Ou seja, se ele estiver entre 0 e 100, para eu verificar isso, eu preciso obrigatoriamente de 2 condições. Então, uma para o limite inferior e a outra para o limite superior do intervalo. Tá? Se isso aqui for verdade, então eu vou contar na variável A++. Ou seja, quer dizer, eu achei um valor que foi digitado entre 0 e 100. Se não cair nessa condição, ele vai cair nessa. Se o valor for maior que 100, por que eu não coloquei igual? Porque o igual eu já coloquei aqui em cima. Tá? Então aqui só vai ser maior. E valor menor ou igual que 200. Então se ele estiver entre 100, no caso aqui 101 e 200, aí ele vai contar o B. B++. Tá? E por último, a última condição, se o valor for maior que 200, por que eu não vou colocar maior ou igual? Eu já coloquei aqui. E valor menor ou igual a 300. Espera aí que minha garganta arranhou. Então eu fiz as três condições ali. C mais aqui nessa última. Ou seja, o A vai servir para contar entre 0 e 100. O B, 100, 200. O C, 200, 300. Fiz as 3 condições que eu precisava fazer. Fechou. Tá? Ele já está fazendo a verificação e está contando o número de valores que foi digitado dentro daqueles 3 intervalos. Agora, fora do enquanto, eu preciso imprimir o resultado final, as mensagens. Eu vou só diminuir aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Escreva o número de valores entre 0 e 100. Aí eu vou colocar aqui a variável A. Só vou lembrar aqui de colocar no comecinho o /n para pular uma linha. Vou copiar essa mensagem igual e só vou mudar o valor lá da... os valores entre 100 e 200. Aí, isso está salvando na variável B. E, por fim, o entre 200 e 300 está salvando na variável C. Certo? Agora, até posso aumentar aqui meu enquanto para a gente ver o valor, o programa inteiro. Nem vai dar para visualizar ele inteiro aqui. Ah, deu sim. Tem o enquanto lá, faço a leitura dos valores, verifico em qual intervalo ele se encaixa e aí exibo no final os resultados. Vamos executar para ver? Play. Ou não.
Espera aí que eu errei em alguma coisa que eu não vou lembrar o que. Ah, já sei. A chave aqui no final. Percebam que no começo do programa eu tenho uma chave abrindo aqui, uma chave abrindo, terceira chave. Fechando eu tenho uma, duas. Tá faltando uma. E ele me dá na mensagem aqui também, ó, o escopo do programa não foi fechado, insira o caractere chave para corrigir o problema. Então eu sei que estava faltando uma chave aqui em algum lugar para fechar. Ok? Opa, agora executou. Ó, dito o valor inteiro. Eu vou digitar 3 valores dentro de cada um dos intervalos. Então eu vou digitar 3 entre 0 e 100, 3 entre 100 e 200 e 3 entre 200 e 300. Então, ó, vou digitar 10, 20, 30, 3 valores entre 0 e 100. Vou colocar aqui agora 110, 120, 130. Então, 3 valores entre 100 e 200. 210, 220, 230. E 0 para sair. Ah, esqueci de uma coisa. Percebam. O número de valores entre 0 e 100, 4. Por quê? Ele contou o 0 como sendo o valor, porque só que o 0 aqui é usado para saída. Então, o que eu teria que fazer? Como o 0 está contado nesse intervalo aqui, o que eu teria? Valor maior que 0, valor menor que 100 e valor diferente de 0. Ele não pode ser igual a 0. Tá? Então, é só incluir uma condição nova lá. Vou executar de novo. Então, 10, 20, 30, 110, 120, 130, 210, 220, 230. Não dava, no caso, só por valor maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1, dá também. Verdade. Nem precisava ter colocado. Mas agora teria dado certo daí, ó. 3, 3, 3. 3 valores digitados dentro de cada um intervalo. Se eu quisesse, o Rafael falou, ó, você não poderia mudar aqui minha condição, ao invés de 0, colocar 1. Poderia, eu não precisava dessa condição aqui, ó. Eu vou tirar. Aqui, ao invés de começar no 0, como o 0 é valor para saída, eu vou começar no 1. Tá? Então, de novo, 10, 20, 30. 110, 120, 130. 210, 220, 230. 0 para sair. Agora deu certo também. Então, 3 valores dentro de cada um desses intervalos. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? O pessoal que está em casa, como é que ficou? Safe. Então, tranquilo. Pessoal, basicamente, então, o que eu tinha para trazer para vocês, já, até que porque é 10h20 já, para a aula de hoje era isso, tá? Nós vamos encerrar por aqui, então. Aí, como eu falei, na semana que vem, eu vou passar essa lista para vocês amanhã, possivelmente eu já consigo postar. Aí vocês já podem tentar começar a fazer. Na quinta-feira que vem, a gente retorna e aí a gente corrige esses exercícios da lista e tira dúvidas conforme vocês têm. Beleza, pessoal? Vocês que estão em casa aí, até mais, até semana que vem. Valeu. Até mais, professor. Falou. Tchau, professor.